Oi, gente, me chamo Gisele, sou professora de Biologia do curso Supermódulos e hoje vim dar para vocês algumas dicas para quem vai fazer a prova do Colégio Naval do próximo fim de semana. Então, citologia, fisiologia, ecologia são temas recorrentes, separei alguns tópicos principais dentro deles. Vamos ver alguns. O primeiro tema que sempre aparece é o de organelas celulares. Dentro do edital do Naval, ele se encontra em citologia. E o que a prova do Naval nos pede? A identificação das partes da célula e a função das organelas. Temos aqui uma imagem da prova, ela colocou números para que houvesse a identificação das organelas dentro da célula. As imagens do Naval costumam realmente não ser tão nítidas, então o trabalho de visualização e identificação se torna um pouco mais árduo. A dica é, pega bastante foto de célula, vai identificando as organelas em diferentes imagens, para que você consiga, ao olhar para uma imagem dessa, visualizar a organela ou, em alguns casos, ainda determinar qual é a sua função. Ainda como tema, nós temos o corpo humano. Alguns sistemas, eles são recorrentes. Os que mais aparecem são sistema digestório, circulatório, respiratório, excretor, endócrino, nervoso e reprodutor. O Naval costuma cobrar a identificação desses sistemas e principalmente as suas funções. Então você precisa estar ligado em quais são as principais funções das partes do sistema nervoso. Você precisa lembrar quais são as enzimas digestórias do nosso sistema digestório, assim como qual é o círculo circulatório, não é? Que sangue entra, que sangue sai, de que parte do coração, tal como a reprodução e os métodos contraceptivos também são questões recorrentes. Mais um assunto, genética. Todo ano cai uma questão de genética no Colégio Naval. Então, a genética que nós temos é a primeira lei de Mendel. Precisamos do básico da genética com a identificação das características de cada ser aplicadas ao mendelismo. Então, você tem que, por exemplo, numa questão que já caiu do Colégio Naval, ele colocou plantas altas e plantas anãs, dando como resultado dessa geração somente plantas altas. Essa é a aplicação da primeira lei de Mendel, não é? Você tem as plantas altas como dominante e as plantas anãs como recessiva. Num segundo experimento, ele só cruza plantas altas e obtém plantas altas e anãs. Isso nos mostra a segunda parte do experimento de Mendel, que diz que quando você tem um cruzamento de heterozigotos, o fator recessivo torna a aparecer. Então, genética baseada em primeira lei de Mendel, é bom você pegar até os exercícios das provas anteriores do Naval para você ter plena noção de como o assunto será cobrado. E um último assunto para citarmos é ecologia. Em ecologia, ele é muito amplo quando você pega a gama de subtítulos para estudar, mas dois são os principais. Você precisa saber de cadeias, teias e as relações ecológicas dos seres vivos. As relações harmônicas, as relações desarmônicas, como os seres vivos interagem dentro do meio. A parte de biomas também costuma aparecer em ecologia e ecologia também costumam aparecer em geografia. Da biologia e ecologia, então, esses dois temas vão te ajudar bastante para você conseguir se dar bem nessa próxima prova. Boa semana de estudos, revise bastante esses conteúdos e essas dicas e aí você vai conseguir o gabarito.